Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá! Bom dia! Está começando mais um Desperta ICL, eu sou o André Graziano, estou hoje na difícil missão de substituir Leandro Demore aqui na abertura da programação do ICL Notícias. São 7 horas e 2 minutos, a gente está sendo transmitido pelos canais do YouTube do Eduardo Moreira e do Instituto Conhecimento Liberta e também nas redes TVT, TV Aberta 44.1 na região metropolitana de São Paulo, na Rádio Brasil Atual 98,9 FM, também aqui na região metropolitana de São Paulo, na TV Quirimurê 10,3 canal aberto na Grande Salvador, na Rádio Heliópolis FM de São Paulo, no dial 87,5 e na Pop TV do Rio Grande do Sul, canais 23,1 em Porto Alegre e canal 45,1 em Sobradinho. Muito obrigado pela companhia, nós vamos até às 8 horas da manhã, já fazendo uma abertura do noticiário do dia, com as notícias que devem tomar conta dos debates, das conversas nesta quinta-feira. E para a gente começar, nós vamos falar sobre a Carla Zambelli, que foi incluída por Alexandre de Moraes no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Segundo a investigação, a deputada do PL de São Paulo intermediou a viagem de uma influenciadora à Espanha e essa influenciadora repassou um dossiê apontando que o narcotráfico financiaria o PT. Carla Zambelli, que tem uma ficha corrida, né, em relação a algumas ações praticadas por ela nos últimos anos. Antes disso, inclusive, desinformação na pandemia, desinformação sobre o processo eleitoral, como fica claro nesse inquérito, correu atrás de um jornalista negro, de um homem negro. É importante, nesse caso, salientar a cor da vítima, da deputada, às vésperas da eleição, com uma arma no bairro movimentado, bairro nobre movimentado em São Paulo, e agora ela aparece no inquérito que aponta a possível tentativa, possível, né? A gente fala possível para ter uma segurança jurídica aí, né? Mas possível tentativa de golpe de Estado que culminou com os atos de 8 de janeiro de 2023. A deputada Carla Zambelli segue com seu mandato, ela segue com a imunidade parlamentar e, enfim, quem sabe agora a inclusão nesse inquérito dê em alguma coisa, né? Porque é preciso que a justiça tenha um pouco mais de rigidez em relação às atitudes da deputada Carla Zambelli. A gente lembra, por exemplo, o deputado Glauber Braga, que teve processo enviado ao Conselho de Ética, foi alvo de muitas críticas porque teve um desentendimento físico, uma desinteligência com um influenciador do MBL no Congresso Nacional. E a deputada Zambelli
tem atitudes muito mais graves do que essa de simplesmente ter esse entrevero físico com o influenciador do MBL e mesmo assim nada acontece feijoada, né? É uma situação um pouco inexplicável. Se vier alguém do passado, chegar alguém, sei lá, de 2005 no Brasil, cair em 2024 e souber que uma deputada fez tudo isso e continua deputada federal, vai ficar realmente sem entender, né? A nossa democracia passou por um processo de erosão nos últimos anos e a situação da deputada Carla Zambelli é uma demonstração disso, né? E aqui a notícia no portal iclnoticias.com.br indica que o ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de uma nova investigação contra a deputada Carla Zambelli. Ele atendeu o pedido da Polícia Federal, que aponta que Zambelli intermediou a viagem de uma influenciadora à Espanha. O objetivo seria um encontro com o general venezuelano Hugo Carvajal, que é ex-chefe do Serviço de Inteligência da Venezuela do regime de Hugo Chávez. E esse general está preso nos Estados Unidos por tráfico de drogas. Segundo a investigação, a influenciadora viajou para obter informações sobre um suposto financiamento por parte do governo da Venezuela a movimentos políticos de esquerda em países da Europa e da América Latina, e incluindo o PT e o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva. É a turma do chapéu de alumínio tentando encontrar qualquer coisa. Tem a história, por falar em Carla Zambelli, tem também o envolvimento dela com o hacker de Araraquara. Ela levou o hacker ao presidente da República da época para falar sobre urnas eletrônicas, enfim. É de fato uma ficha corrida e agora o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é o relator desse processo que investiga e aqui de novo com segurança jurídica, a possível suposta tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro, inclui a deputada Carla Zambelli nesse inquérito também. A gente espera que dessa vez aconteça alguma coisa, aliás, não só com Carla Zambelli, mas com todos os graduados, com todas as autoridades envolvidas nessa tentativa de golpe de Estado. E aí a gente pensa, né, outras pessoas que supostamente estão envolvidas supostamente envolvidas nessa suposta tentativa. Aqui para o jurídico do ICL não brigar comigo. Ex-presidente Jair Bolsonaro, evidentemente, e toda a família dele envolvida com política, como o deputado Eduardo Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, a cúpula militar próxima a Bolsonaro, especialmente o então comandante da Marinha, Almir Garnier, que seria, segundo inclusive depoimento de outros comandantes, o mais bolsonarista dos comandantes e teria dito sim a uma suposta ordem do presidente, ou um suposto pedido do presidente de adesão das Forças Armadas a um fechamento do regime. General Augusto Heleno, Anderson Torres, Ramagem, enfim, é muita gente importante, muita gente que ocupava altos cargos na República Federativa do Brasil, e os que estão presos com penas duras e, do meu ponto de vista, corretas, são só os idiotas úteis, né? Os idiotas úteis foram julgados, condenados por envolvimento na tentativa de golpe de Estado, porém, os mandantes não foram
condenados até agora, né? Não foram julgados até agora. Então é muito importante a inclusão da deputada Carla Zambelli, mas mais importante ainda vai ser quando de fato esse processo andar. E ainda na seara bolsonarista, um outro bolsonarista muito importante foi condenado à pena de prisão. Aqui no jornal O Globo, Luciano Hang é condenado à prisão pela Justiça do Rio Grande do Sul por ataques a arquitetos. O que aconteceu foi o seguinte, na cidade de Canela, no Rio Grande do Sul, seria construída uma loja da Van, a loja da Van sendo levada a esse município, e aquela coisa horrenda que tem em frente às lojas da Havan é a Estátua da Liberdade, né? E não tem nada mais cafona do que aquilo. Não é bonito, não é chique, muito pelo contrário, é simplesmente um americanismo, um viralatismo barato, né? Mas enfim, o arquiteto, que pelo visto tinha algum senso estético, ele não quis, ele liderou um movimento na cidade de Canela contra a instalação dessa maravilha da arquitetura que é a Estátua da Liberdade da Havan. E ele foi chamado, aqui segundo a reportagem pelo Luciano Hang, de esquerdopata. E aí foi condenado por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto Tadeu Rickel. Segundo o arquiteto, ele não podia mais sair na rua com os netos, acabou sendo hostilizado na cidade. Vou aumentar um pouco o zoom aqui para ficar mais fácil de todo mundo ler. E aí, Luciano Hang, então, foi condenado a 1 ano e 4 meses de reclusão, além de 4 meses de detenção. Claro que em regime aberto, ninguém vai puxar cana por um tempo desse de prisão. E assim, sem entrar no mérito dessa condenação, né? Eu não tenho embasamento jurídico, eu não conheço profundamente esse processo, só sei o que está sendo divulgado na imprensa. Mas me causa certa estranheza que o Luciano Hang, que, por exemplo, durante a pandemia de Covid-19, defendeu o, entre mil aspas, tratamento precoce que não existe, tá? Contra a Covid-19, com uso de substâncias ou de medicamentos que não servem para a Covid-19, segundo qualquer especialista sério. Alguns picaretas defenderam o uso desses medicamentos. Alguns médicos sérios até em algum momento chegaram a cogitar a possibilidade desses medicamentos serem sim eficazes contra a doença, mas logo se viu que não eram e abriram mão disso. Mas Luciano Hang, mesmo diante de todas as evidências científicas, insistiu nisso, apoiou aglomeração durante a pandemia. O Brasil empilhava corpos e Luciano Hang inaugurava a loja, muitas vezes com multidões presentes. E ele é condenado por uma coisa que, ao meu ver, é muito menor, né? A injúria e difamação contra um arquiteto. Repito, não estou entrando no mérito dessa condenação, mas também é aquela coisa. Tanta coisa ele fez, ele é condenado por isso. A justiça brasileira, de fato, precisa ter um pouco mais de atenção em relação a essa situação, né? Porque é mais um que tem um prontuário bastante preenchido, com algumas práticas apontadas como pouco éticas, e mais uma vez eu estou sendo muito cuidadoso aqui, e ele é condenado por injúria e difamação a uma pena de prisão, né? Claro, convertida em regime aberto, já foi convertida em trabalho comunitário aqui, ele vai ainda ter que pagar cerca de R$300 mil,
aqui, segundo a reportagem, ele chamou Hickel, o arquiteto, né, de esquerdopata e sugeriu que ele vá para Cuba. Aliás, né, eu vou aqui no meio dessa história lembrar do lançamento do Vai para Cuba, Edu, que ontem o trailer foi divulgado, você acha nas redes sociais do ICL. Por que esse nome? Porque é um xingamento, uma ofensa que não ofende ninguém, né? E que manda a pessoa ir para Cuba, né? Quando ela tem qualquer posição um pouco mais progressista, ou nesse caso era só um senso estético mesmo, né? E aí vai para Cuba. Se você não quer estátua da liberdade aqui enfeiando a sua cidade, vai para Cuba, porque você é um comunista, você é um filhote de Che Guevara, vai para Cuba, vai para Venezuela, enfim. E Luciano Hang usou esse xingamento, que não é um xingamento, não é uma ofensa, contra o Hickel, mas de fato isso, segundo a vítima, provocou hostilidade a ele na cidade, né? E por isso ele entrou com uma ação contra Hang e o Hang foi condenado criminalmente. Enfim, é de se espantar que com tanta coisa feita por Luciano Hang, a condenação criminal seja sobre ter chamado alguém de esquerdopata e mandado ir para Cuba. E Cuba não é o único país, né, que as pessoas que acham que vão ofender alguém progressista com esse xingamento, entre aspas, gostam de mandar, né? Venezuela também é muito comum. E sabe quem ia para Venezuela e não vai mais? Técnicos do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE cancelou o envio de servidores para acompanhar a eleição na Venezuela. No próximo domingo, a Venezuela vai definir o novo presidente. Nicolás Maduro tenta a terceira reeleição. Dessa vez, ele enfrenta Edmundo Gonçalves, que é, acho que desde a primeira eleição do Maduro, o candidato que mais tem chances reais de vencê-lo. Algumas pesquisas colocam o Gonçalves à frente do Maduro, com até 60% das intenções de voto. E na última semana houve uma certa troca de farpas entre Nicolás Maduro e o presidente Lula. Começou com Maduro dizendo que se a eleição na Venezuela for vencida pela oposição, uma hora falando, precisa molhar bem a garganta, o tempo está seco em São Paulo. Se a oposição vencer a eleição na Venezuela, vai haver um derramamento de sangue provocado pelos fascistas. A declaração é infeliz, mas a forma como ela foi noticiada não condiz exatamente à realidade, ao contexto do que aconteceu. Acho que pode haver aí sinais ou certa ameaça velada do Maduro nessa fala, mas objetivamente ele atribuiu esse possível derramamento de sangue à direita. Ele não afirmou farei eu um derramamento de sangue ou farão meus apoiadores um derramamento de sangue caso percamos a eleição. Ele não disse isso. De qualquer maneira, o presidente Lula, possivelmente também pensando no público interno, sabendo que Nicolás Maduro é mais um passivo do que um ativo nesse contexto político brasileiro, porque a comparação entre Lula e Maduro, que não faz nenhum sentido, mas para muita gente de chapéu de alumínio faz, acaba sendo prejudicial para a imagem do presidente Lula. Então o presidente Lula respondeu ao Maduro dizendo, ou respondeu à imprensa comentando sobre o Maduro dizendo: a declaração me deixou preocupado. Eu recebi com preocupação essa declaração de Nicolás Maduro. O Maduro, então,
reagiu à reação do Lula, não mencionou diretamente o presidente brasileiro, mas disse: quem está preocupado que tome um chá de camomila. E também fez, e aí o Maduro reafirmou o que ele disse, dessa vez dizendo que esse derramamento de sangue vai ser por aqueles que apoiam o fascismo, apoiam Hitler, até ele mencionou, enfim. Ou seja, pela extrema-direita, né? Ele não disse que os apoiadores dele fariam esse derramamento de sangue, e ele reiterou isso. E nessa resposta do Maduro ao Lula, ele mencionou o sistema eleitoral brasileiro como não confiável, dizendo que as eleições na Venezuela tinham a melhor auditoria do mundo, enquanto as eleições dos Estados Unidos, da Colômbia e do Brasil não eram auditadas. E é mentira isso, não é verdade. Maduro repetiu um discurso bolsonarista, inclusive o Bolsonaro fez uma piada no estilo Bolsonaro sobre isso, dizendo Maduro muito amigo, porque o Maduro repetiu o discurso bolsonarista de que as eleições no Brasil não são auditadas, e isso é uma mentira, não é fake news, é mentira mesmo. Fake news é uma forma de falar como as pessoas entendem, fazer com que as pessoas entendam, mas a gente precisa também usar palavras ainda mais claras e que tem disponíveis na língua portuguesa. Nesse caso é mentira, falsidade, uma canalice afirmar que a eleição brasileira não é auditada. Em reação a isso, o Tribunal Superior Eleitoral, que enviaria servidores para acompanharem a eleição na Venezuela, que também é feita pelo sistema de urna eletrônica, cancelou esse envio. Então, não haverá mais servidores do Tribunal Superior Eleitoral acompanhando a eleição brasileira. E o TSE também respondeu à declaração do Maduro, e dizendo aqui que, em face de falsas declarações, vou também aumentar aqui para todo mundo conseguir ler na tela. Em face de falsas declarações contra as urnas eletrônicas brasileiras, que, ao contrário do que é afirmado por autoridades venezuelanas, são auditáveis e seguras, o Tribunal Superior Eleitoral não enviará técnicos para atender convite feito pela Comissão Nacional Eleitoral daquele país para acompanhar o pleito do próximo domingo. O Brasil vai ter representante oficial ainda acompanhando essas eleições. O presidente Lula envia o assessor especial para assuntos internacionais, Celso Amorim, como representante do Brasil e observador do processo eleitoral na Venezuela, mas essa possível chancela técnica do TSE, que é reconhecido internacionalmente como realizador de eleições limpas, seguras e auditáveis, ao contrário do que diz o Nicolás Maduro, mas também pouco importa o que o Nicolás Maduro pensa sobre as eleições brasileiras, embora essa declaração dele fomente os golpistas brasileiros que querem desacreditar o sistema eleitoral e todas as instituições, a eleição venezuelana perde essa chancela do TSE. Enfim, domingo vai ser o dia da votação. Aliás, o Em Detalhes hoje, às 10h30 da manhã, é sobre isso. Eu conversei com o Lucas Rocha, jornalista aqui do Série Notícias, sobre a eleição na Venezuela. E, enfim, não dá para ser maniqueísta em qualquer coisa que se fale da Venezuela, tá? O Maduro tem diversos problemas, o Maduro tem fechado o regime, ele busca apoio dos militares para se manter no poder, mas, ao mesmo tempo, a Venezuela, em 2002, ainda com Hugo Chávez,
teve um golpe de Estado, Chávez ficou 2 dias fora, foi preso, golpe de Estado clássico mesmo, foi preso por militares, um empresário que não tinha nenhum voto foi colocado no lugar. Depois Chávez acabou voltando, houve muitos protestos populares a favor dele e ele voltou, tudo isso em 2002. A partir disso, o regime de fato fechou, com Maduro mais ainda. Maduro também enfrentou oposição, inclusive sangrenta, quando ele venceu a eleição do Capriles por muito pouco. A reação da oposição foi violenta, enfim. Então não tem santo na Venezuela. Tanto do lado do chavismo, quanto do lado da oposição de direita e extrema-direita, e a gente sabe o quão nociva a extrema-direita é para qualquer regime democrático, não tem santo. Então uma situação ainda imprevisível, ninguém consegue cravar que um lado ou outro vai vencer, porque ninguém consegue ter certeza, primeiro, sobre a lisura do processo eleitoral venezuelano e, segundo, sobre o respeito ao resultado. E não só se o Maduro respeitaria uma eventual derrota, mas também se a oposição respeitaria uma eventual vitória do Maduro, que também é uma questão. Embora pouco se fale no Brasil sobre isso, é quase, a gente, se acompanhar na grande imprensa, vai ver quase uma luta do bem contra o mal. Não é isso que acontece. E agora, a eleição na Venezuela perdeu a chancela, uma chancela com bastante credibilidade da justiça eleitoral brasileira. Enfim, domingo, talvez na segunda-feira, enfim, a gente já tenha, ou no próprio domingo, a gente tenha já o resultado e na próxima semana vai saber o que de fato vai se desenrolar na Venezuela. Tem outro assunto muito importante que aconteceu ontem nos Estados Unidos, aqui destaque do G1. Netanyahu fala no Congresso dos Estados Unidos e diz que guerra em Gaza é entre civilização e barbárie. O discurso gerou protestos e boicote. Houve muito apoio ao Netanyahu dentro do Congresso americano. Do lado de fora do Congresso, houve muito protesto. É até espantoso que um chefe de governo estrangeiro fale tantas vezes no Congresso dos Estados Unidos. Estava conversando ontem com a Heloísa Vilela sobre isso. Heloísa, que durante décadas foi correspondente nos Estados Unidos. E a Elo disse, assim, não surpresa, mas intrigada com o fato de tantas vezes Netanyahu ser convidado a falar no Congresso americano pela extrema-direita daquele país, pela extrema-direita trumpista, que é bastante forte, bastante relevante no Congresso dos Estados Unidos. Segundo a Elo, só Winston Churchill falou tantas vezes no Congresso americano. Winston Churchill, como chefe de governo do Reino Unido durante a Segunda Guerra, falou algumas vezes no Congresso dos Estados Unidos e havia uma justificativa um pouco mais plausível, né? Que era a própria Segunda Guerra, a luta contra o nazismo, enfim, a Alemanha nazista, o eixo, Alemanha, Itália e Japão. E agora, num contexto completamente diferente, Netanyahu também é diversas vezes chamado a falar no Congresso dos Estados Unidos. Aqui no G1, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, buscou reforçar a aliança com os Estados Unidos e reassegurar o apoio dos americanos em meio a tensões no Oriente Médio em discurso no Congresso nesta quarta-feira. O discurso de Netanyahu acontece em um momento de pressão sobre os israelenses por conta da guerra na faixa de Gaza. Ele foi recebido no Capitólio com protestos pró-Palestina e pró-Israel em frente à Casa Legislativa. Também houve boicote por parte de congressistas democratas e outros funcionários legislativos. Entretanto, o premier israelense foi ovacionado diversas vezes pelos presentes. Houve boicotes de
congressistas democratas, mas também a gente precisa lembrar que o governo democrata de Joe Biden é um financiador da guerra na faixa de Gaza, né, do massacre promovido por Israel na faixa de Gaza. Porque, enfim, já faz alguns meses que a gente aqui no ICL Notícias vem repetindo isso. Reagir a um ataque terrorista é legítimo, mas a medida dessa reação, e quando essa reação é contra a população civil e visa, com pretexto de destruir o grupo terrorista, acaba destruindo milhares de civis, com mulheres e crianças sendo a maior parte das vítimas, isso perde qualquer legitimidade, né? Diversos fóruns internacionais já apontaram crimes de guerra cometidos por Israel e, mesmo assim, Joe Biden mantém o apoio e o financiamento a Israel. Uma guerra dessa custa alguns bilhões de dólares. Então, por mais que deputados democratas, senadores democratas tenham boicotado, a gente precisa lembrar que o governo democrata dos Estados Unidos, democrata no sentido do Partido Democrata, apoia Israel. E apoia, não só apoia na ideia, mas apoia na prática, né, com financiamento à guerra na faixa de Gaza, a guerra contra os palestinos. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, que presidiria a sessão no Capitólio, nos Estados Unidos, a vice-presidente, espécie de presidente do Senado, ela não participou da sessão. Provavelmente, nesse momento, não é interessante para Kamala Harris, a possível candidata à presidência dos Estados Unidos, ser associada, né, ter a imagem associada a Israel. Mas haveria hoje um encontro na Casa Branca do Biden com Netanyahu e Kamala Harris deve participar. Enfim, é mais uma prova de que há um desconforto, na verdade, do Partido Democrata com Netanyahu, mas não há uma ruptura, tá? Longe disso. Não há de forma alguma essa ruptura. E por falar em Israel, aqui essa notícia saiu aqui primeiro no Daily Sabah. O Daily Sabah é um jornal turco, financiado pelo governo turco. É importante sempre ressaltar isso. E ele noticiou que o porta-voz, o porta-bandeira da delegação de Israel na abertura dos Jogos Olímpicos, abertura agora nesse final de semana, sexta ou sábado, não tenho certeza. Sexta-feira, aqui me informa Caio Marinato, amanhã, conhecido como amanhã, a abertura dos Jogos Olímpicos em Paris. O Peter Palchik, que é um dos porta-bandeiras da delegação israelense, ele teve o contexto antes. Houve uma situação absolutamente bizarra, e aí não precisaria nem entrar no mérito da legitimidade ou não do ataque israelense a Gaza, ponto. Seja você contra o ataque, ou seja você faça você parte daqueles que acham que é legítimo, que tem que reagir, enfim, neste momento, sem entrar nesse mérito. Havia ali uma iniciativa de israelenses assinarem bombas que seriam jogadas em Gaza. É absolutamente bizarro pensar nisso, né? Porque, enfim, mesmo que a bomba seja cirúrgica, o que não é, e que mate apenas terroristas, o que não faz. É bizarro você pensar que você quer assinar uma coisa
que só vai provocar destruição, só vai provocar morte, seja em quem for, né? Assim, sem nenhum discurso moralista, sem nenhum pensar em santificar, pensamento purista, ingênuo, mas é inimaginável achar que alguém goste da ideia de ter um nome assinado numa bomba que vai provocar morte, seja de quem for. E ache você legítimo ou não essa morte, tá? É meio, até eu diria, em alguns pontos desumano, né? Enfim. E aqui no Twitter da Federação Árabe-Palestina do Brasil, essa notícia que foi inicialmente dada pelo Daily Sabah foi destacada aqui também no Twitter da FEPAL, que é a Federação Árabe-Palestina do Brasil. E eles apontaram aqui que o porta-bandeira de Israel assinando um míssil para exterminar crianças palestinas em Gaza, que, né, que de fato a maior parte das vítimas é mulheres e crianças na guerra de Israel. Aqui foi quando a delegação olímpica de Israel anunciou a Andy Murray e o Peter Palchik como porta-bandeiras da delegação. E aqui eles acharam um tweet que é o Peter assinando. Aqui é uma foto da assinatura dele, de uma das bombas que seriam lançadas por Israel. E aí ele escreveu aqui em inglês, de mim para vocês com carinho, com prazer, enfim. Enfim. E ele será o porta-bandeiras de Israel na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, que será amanhã. Essa notícia, como eu falei, foi destacada inicialmente aqui pelo Daily Sabah, que é um jornal da Turquia, e a Federação Árabe-Palestina do Brasil destacou aqui no site deles, tá? Enfim, coisas que a gente tem que lidar, né? E aqui eu destaquei também, ainda no Twitter, ontem foi divulgada uma notícia extremamente importante, que é a redução da fome no Brasil, a partir do governo Lula, né? Em 2022, até o governo Bolsonaro gastou o que tinha e o que não tinha, depois de um sistema absolutamente cruel e tentando diminuir o tamanho do Estado, como fez o então ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, na tentativa de se reeleger, cometeu supostos crimes. Aqui a gente às vezes tem o anjinho e o diabinho, né? Um do lado do outro. E no caso está o anjinho aqui vencendo por enquanto, falando cuidado ao processo, e eu estou conseguindo manter a linha aqui. Então, Bolsonaro e a equipe cometeram possíveis, supostos crimes eleitorais quando distribuíram um caminhão de dinheiro tentando, supostamente, comprar a reeleição. Até benefício para taxista e caminhoneiro teve na época, e a economia já tinha sido retomada, não foi um benefício devido à pandemia. E lembrando, inclusive, que na pandemia o auxílio, que foi de R$400, se dependesse do Guedes, teria sido muito menor, ou talvez nem teria existido, né? Pouca gente se lembra disso, mas na época o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conseguiu puxar esse auxílio para cima. O governo Bolsonaro acabou levando o mérito do auxílio na pandemia, mas se não fosse o Congresso, a Câmara e especificamente o Rodrigo Maia, naquela época, que era o presidente da Câmara, ter puxado esse auxílio para cima, o auxílio teria sido de R$200 ou menos, né? Enfim, e aqui a gente tem o Davison Belém Lopes, que é da UFMG.
ele apontou duas formas diferentes de se noticiar a mesma coisa, né? O G1 diz que a fome severa diminuiu 85% no Brasil, segundo o ministro Wellington Dias, e a Folha diz que a fome atinge 8,4 milhões de pessoas no Brasil. Enfim, ainda são milhões de famintos no Brasil, é muito sério, mas inclusive jornalisticamente, quando você tem uma redução significativa, a notícia mais do que o número absoluto é essa redução, porque o número absoluto pode não dizer nada, né? O número absoluto, ele precisa do contexto para você entender se aquele número é muito ou aquele número é pouco. Porque se você tiver, por exemplo, o Brasil tem 1 milhão de pessoas passando fome, mas se no período anterior eram 100 mil pessoas, de 100 mil para 1 milhão, mas 1 milhão é muito menos do que esses 8 milhões de hoje. Só que você tem que acompanhar a curva, o movimento que esse dado está fazendo. E isso sim vai trazer relevância, uma relevância jornalística muito mais importante do que simplesmente pegar o número absoluto, jogar ali. No texto você traz a informação completa, mas a gente sabe que a maior parte das pessoas simplesmente não lê o texto completo, não lê a matéria, se atém à manchete. Mal lê a linha fina, né, que é o subtítulo, vamos dizer assim, né? Como aparece aqui, FAO divulga o principal mapa da desnutrição e cenário no mundo é de falta de progresso. Essa é a linha fina que as pessoas mal leem isso, né? Quanto mais o restante do texto, enfim. Então, a forma como se dá a notícia é uma escolha. Não é por acaso, né, que é feito isso. Você pode transformar, inclusive havia uma propaganda da própria Folha, genial, que você pode contar você pode contar uma grande mentira, ou um monte de mentiras, dizendo somente a verdade. O recorte importa da notícia. Então, nesse caso específico, a mesma coisa. Se falar o Brasil tem uma taxa de 7% de desempregados. É pouca coisa? Em tese, né, comparado à situação que a gente já teve? Sim, é pouca coisa, mas se a gente, num período anterior, se essa taxa tiver supostamente subido de 5 para 7, é um crescimento importante. Então a notícia é essa, é o crescimento, e não o número absoluto. O número absoluto engana, o número absoluto não traz o contexto. Então, o máximo é um desafio que o jornalismo tem que encarar. Não sei se quer, mas precisa encarar. Tem que dar, em nome da própria reputação, da reputação do jornalismo, o máximo de contexto possível na manchete, no título, porque senão você vai até contribuir com a desinformação, que é algo que eu quero acreditar que o jornalismo profissional não quer fazer. Então o contexto é importante. É um desafio você conseguir colocar isso em 2 linhas, né? Em 2 ou 3 linhas. No caso do G1 aqui, especificamente nessa imagem printada pelo Davison, pelo professor Davison, é em 3 linhas, mas é um desafio que o jornalismo precisa encarar, né? É muito mais difícil, sim, a gente dar informação do que espalhar desinformação. Desinformação, qualquer bobagem que você fala, você espalha desinformação. Agora, a informação correta exige um cuidado maior, exige uma elaboração maior, né? Um título tem que ser mais pensado para já trazer um contexto, uma ponderação. É a mesma coisa do jornalismo declaratório, né? Simplesmente você dizer, como inúmeras vezes aconteceu, o Bolsonaro diz que a fraude na eleição está no TSE. Ponto. Você dizer só isso, você não está mentindo, porque você está, de fato, o Bolsonaro disse isso, né? A manchete traz uma informação verdadeira? Traz. Bolsonaro disse isso. Porém, a falta de contexto
favorece o cara que está mentindo. Favorece esta mentira do Bolsonaro de que a fraude na eleição está no TSE, por exemplo. Então, por isso, o jornalismo profissional, e que infelizmente tem perdido credibilidade, tem perdido espaço na leitura das pessoas, que tem se informado muito mais por rede social de fontes absolutamente malucas e mal intencionadas e mentirosas do que o jornalismo profissional. O jornalismo profissional, em nome da própria reputação, precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, precisa ter mais atenção na elaboração da manchete, na elaboração do que precisa fazer para enfim, não contribuir com a desinformação. Uma notícia importante também que aconteceu: houve um incidente de segurança cibernética, aqui notícia da Agência Brasil, um ataque hacker, né? Assim, resumindo, um ataque hacker em sistemas de informação do governo que ficaram disponíveis, a PF foi acionada. A informação foi dada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O Ministério informou que o Sistema Eletrônico de Informações e algumas funcionalidades do Processo Eletrônico Nacional foram afetados após um incidente de segurança cibernética registrado na terça-feira. A PF e a ABIN foram acionadas para investigar o incidente. E aí eu confesso que eu desanimo um pouco com a ABIN investigando o incidente. A ABIN, enfim, a ABIN paralela, né, do Bolsonaro, que na verdade era a ABIN pura e simples, completamente aparelhada por militares bolsonaristas, teóricos da conspiração e etc., tinha uma preocupação muito mais em difamar adversários do que em fazer um serviço de inteligência relevante, né? A gente lembra que, por exemplo, a presidenta Dilma foi espionada pelos Estados Unidos e a ABIN não descobriu isso. Isso só foi revelado no Wikileaks, quando as informações do governo americano foram trazidas a público por Julian Assange. Enfim, legal, a PF investigar, bacana. A ABIN me desanima um pouco, eu fico um pouco atordoado imaginando o que a ABIN vai descobrir. Explicando aqui o que é o sistema. O sistema é usado para o agendamento dos processos administrativos de 9 ministérios e mais 2 órgãos. Aqui menciona quais são os ministérios que usam esse serviço e, de acordo com o Ministério da Gestão, o sistema está indisponível e não foi identificado até o momento perda de dados ou de informações. Não foram afetados os serviços ofertados ao cidadão via gov.br. Isso é muito importante porque, enfim, as pessoas usam o gov.br para coisas às vezes até urgentes, e as equipes de TI estão tratando o incidente para que os serviços sejam restabelecidos o mais breve possível, diz o Ministério da Gestão em nota. Enfim, o apagão cibernético que a gente teve nos últimos dias mostra que o mundo conectado é ao mesmo tempo muito vulnerável, né? Assim, se de repente há uma falha num sistema como houve da Microsoft nos últimos dias, aí atrasou o voo, ou houve apagão cibernético, né, em aeroportos, em bancos, em órgãos públicos, enfim. É muito questionável, né, que a gente fique tão dependente de uma única ou de poucas empresas, né? Aqui no caso é outra situação, o que tudo indica um problema de segurança cibernético, é um ataque hacker, mas de qualquer maneira mostra a vulnerabilidade que existe dos sistemas digitais, né? Caio, eu vou olhar aqui os comentários agora, aqui na tela. Vamos ver. Pessoal do Rio de Janeiro, o Walter do Rio de Janeiro, Sebastião de Brasópolis, no sul de Minas Gerais. Sim, Regina Jacó Cavalcante, sou eu, todo mundo me conhece,
todo mundo é muita gente, né? Mas boa parte da comunidade CL conhece o meu nome, que virou vírgula no Rolê CL, com um pigarro do Rodrigo Viana, me alçou a fama. E sim, sou eu. Estou aqui hoje. O Leandro Demore, hoje e amanhã não tá, mas segunda-feira tá de volta. Demore é um cara com agenda cheia, um jornalista muito requisitado. Então, nesses 2 dias, eu estou aqui no lugar dele. Espero minimamente corresponder à expectativa do público do Desperta. Aratuba, no Ceará, também está ligado com a gente, Presidente Epitácio, enfim, bastante gente ligada aqui no Desperta ICL às 7h51. Vamos aos destaques agora do iclnoticias.com.br. Ainda sobre o combate à fome, o presidente Lula teve uma fala emocionada ali sobre o combate à fome. Esse é o grande ponto forte do Lula, né? Assim, tanto interna quanto externamente, é o ponto forte do Lula, o combate à fome, especialmente porque ele sentiu na pele isso, né, de fato. Assim, goste-se ou não do Lula, não dá para negar que é um cara que veio do sertão pernambucano, trabalhou como engraxate, vendeu amendoim nas barcas em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Tem gente do Guarujá ligada? Eu sou do Guarujá, pouca gente sabe, moro em São Paulo, mas fui criado no Guarujá. E o Lula morou parte da vida na Baixada Santista, vendendo amendoim na barca, como ele mesmo já contou essa história, e na presidência, quando chegou em 2003, implantou um programa importantíssimo de combate à fome. Infelizmente, todo esse aparato foi desmontado depois do impeachment de Dilma Rousseff, e agora um dos grandes desafios, o maior desafio, né? A fome é urgente, quem tem fome não pode esperar. Então essa história de vamos fazer o bolo crescer para depois dividi-lo até o bolo crescer, até da hora dele sair do forno, se é que ele vai sair, as pessoas já morreram de fome. As crianças a desnutrição em crianças pode ter impactos irreversíveis na vida dessa criança, com problema de crescimento, problema intelectual, cognitivo, de desenvolvimento neurológico, enfim. Então, é urgente, não dá para esperar. Então, por isso, esse, no meu ponto de vista, é um desafio crucial que o presidente Lula, o governo Lula, enfrentam nesse terceiro mandato do presidente. E notícia aqui da Agência Brasil no portal iclnoticias.com.br, o presidente disse o seguinte: a fome não resulta apenas de fatores externos, decorre sobretudo de escolhas políticas. Hoje o mundo produz alimentos mais do que suficientes para erradicá-la. O que falta é criar condições de acesso aos alimentos. De fato, as pessoas ter fome no Brasil, com a produção agrícola que o Brasil tem, que não é voltada, ao contrário das propagandas do Agroepop, não é exatamente voltada para colocar comida na mesa do brasileiro, é muito mais voltada à exportação de alimentos e commodities, mas de qualquer maneira, com tanto de terra fértil, cultivada, que a gente tem no Brasil, é inacreditável que tanta gente ainda passe fome. Se eu puser o áudio aqui, não vai reproduzir, né, Caio, pelo menos de trecho da fala do presidente? Vamos lá, tem que tirar o mute, né, porque está mutado aqui, vamos lá. A fome, ela não é
uma coisa natural. A fome é uma coisa que exige decisão política. Opa, deu uma microfonia aqui, Caio. Enfim. Vamos tirar então. Opa, pronto. Eu estava me ouvindo aqui. Enfim, gente, Leandro Demore domina já esse aparato aqui para apresentar o Desperta. Eu tô na primeira vez ainda, eu prometo que eu vou melhorar aqui. De qualquer maneira, o presidente falou que a fome não é natural, que a fome parte de decisões políticas. E, de fato, é isso. Tem que ter, sobretudo, uma vontade política de erradicar a fome. E essa vontade política passa pela indignação de andar na cidade mais rica do Brasil e ver fila de abrigo no centro da cidade, e muitas vezes de abrigos, aliás, nem de abrigos municipais que não são suficientes, mas de iniciativas como do MTST, da Pastoral do Povo da Rua com o padre Júlio Lancelotti, que quando distribuem alimentos tem fila gigantesca de jovens e idosos. Tem um lugar no centro de São Paulo que eu muitas vezes passo e que formam-se duas filas. A fila de idosos, que é preferencial, e a fila de pessoas mais jovens. O que, além de tudo, entristece é ver que a fila de idosos é praticamente tão grande quanto a fila de jovens, né? E, enfim, se tem uma área na qual eu desejo sucesso para o governo Lula, que acredito que seja um governo empenhado nisso, é no combate à fome. Todo o resto é menos urgente, tá? Não é desimportante outras, educação, saúde tem muita urgência também, inclusive educação, investimento de médio e longo prazo para o desenvolvimento do país, enfim, mas a fome é absolutamente urgente. São 7h58 e no próximo domingo a gente vai ter a aula inaugural do Empreendedor Mestre, da segunda turma do Empreendedor Mestre. Você pode se inscrever pelo link despertaicl.com.br. Se você estiver vendo na TV, por exemplo, essa transmissão, você pode pegar seu celular, mirar o QR Code, mirar a câmera aqui no QR Code que você está vendo no canto direito. Eu tento acertar. Opa, consegui. Tocar aqui no dedo do Edu, quase. Aqui, ponto. Ó. Pode mirar no canto direito da sua tela e acessar o site, se inscrever. Faltam 3 dias para a aula inaugural da segunda turma do Empreendedor Mestre. Você pode ter certeza de uma coisa. Se você quer ficar rico do dia para a noite, se você quer aprender uma fórmula mágica para sua empresa decolar e você nunca mais ter problema financeiro, você está no lugar errado. Não é aí nessa aula inaugural do Empreendedor Mestre e no curso como um todo que você vai encontrar a resposta, porque essa resposta não existe. Se você ouviu essa resposta em algum lugar, desconfie. Essa é a sugestão que a gente dá. No Empreendedor Mestre, você vai ter acesso a um método científico, a um método comprovado e a um método que não promete fórmula mágica, mas sim promete um conteúdo que te dê substância, te dê embasamento para tomar as melhores decisões sobre o seu negócio. Então, acesse despertarecl.com.br, se inscreva para a aula online e gratuita, aula inaugural online e gratuita do próximo domingo, às 20h, dia 28 de julho. E o Desperta ICL fica por aqui. Você agora fica com o ICL Notícias, primeira edição. Às 10h30 tem o Em Detalhes,
comigo e o Lucas Rocha falando sobre Venezuela, e você continua com a gente durante todo o dia. Depois tem o Mercado Investimento às 11 da manhã e às 11h30 o Rolê ICL. Depois às 6 da tarde você fica com ICL Notícias, segunda edição. E hoje tem o Provoca também, Provocação Histórica hoje ao 12h30. É o Rodrigo Viana hoje? Rodrigo Viana conversando com Lindener Pareto, imperdível. Então a gente se vê amanhã aqui nesse mesmo horário, às 7 da manhã, no Desperta ICL. Muito obrigado pela companhia e até lá. Se você se interessa pelo tema empreendedorismo, mas está assustado com esse monte de guru de internet que diz que você vai ficar rico da noite para o dia com um monte de fórmula mágica, você está certo de estar desconfiado. Empreendedorismo se aprende com ciência, método e com professores que são conceituados, que sabem do que estão falando. Professores das universidades, professores das faculdades, conceituadas. E foi isso que a gente fez em fevereiro, lançando o nosso programa Empreendedor Mestre, um programa de formação em empreendedorismo e negócios. Milhares de pessoas entraram na primeira turma e não só aprenderam com todos esses professores e professoras, mas hoje fazem parte de uma comunidade de negócios que fazem negócios entre si e aprendem junto sobre esse tema tão interessante. A gente vai lançar agora a segunda turma desse programa de formação em empreendedorismo. E a aula inaugural vai ser dia 28 de julho, um domingo às 8 horas da noite. Se inscreve, não perde essa aula não, que você vai ficar encantado como ficaram os milhares de alunos e alunas que se inscreveram na primeira turma. Um abraço e até lá!